Bem-vindos todos aqui no Instagram, aqui no YouTube. Sejam bem-vindos a mais uma live Papo de Crochê. Esse é o nosso bate-papo que acontece todo domingo ao meio-dia. Bom, hoje aqui no nosso bate-papo a gente vai falar sobre renda extra com crochê é possível. Já acompanha aqui a nossa live. Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Esqueda, eu ensino modelagem em crochê sem que você dependa de receitas ou passo a passo. Bom, vamos lá então. Me diz aí sobre o nosso tema de hoje. Renda extra com crochê é possível? Já comenta aqui se você faz ou se você quer fazer renda extra em crochê. A gente adora saber aqui o que vocês sabem, o que vocês fazem, o que vocês querem saber sobre crochê. Bom, primeiro ponto aqui da nossa live de hoje, do nosso bate-papo, desse papo de crochê, eu vou definir aqui, vamos definir o que é renda extra. Então, vamos lá. Renda extra é uma remuneração adicional, tá? Então, é algo a mais. Então, essa remuneração adicional, ela difere da atividade principal que você tem, ou seja, já do seu emprego. Renda extra é um complemento, tá? Então, ela é adicional do seu já salário, que você já tem aí fixo todo mês. E a renda extra você faz no tempo restante, ou seja, no seu tempo de descanso, né? No seu turno contrário à sua atividade principal. Por isso que chamamos de renda extra, tá? Nisso, renda extra, olha, vou de novo aqui só para frisar mais um ponto, uma coisinha. É a remuneração adicional que difere da sua atividade principal. Então, o que é uma remuneração? Remuneração é aquilo que é uma retribuição, é uma recompensa que você recebe em troca de um produto, de um serviço, né? Então, é uma recompensa, é um valor. Então, vamos lá. Agora, completando aí toda a nossa definição. Renda extra é um valor adicional, é uma retribuição, tá? Uma recompensa que você recebe em troca de um serviço ou um produto que você vai fazer no seu turno contrário à sua atividade principal. Então, renda extra com crochê é possível. Vou te explicar aqui por que é possível você fazer renda extra com crochê. Vamos analisar aqui, olha, 2 pontos. O primeiro ponto, a partir dessa definição do que é renda extra, nós temos aí 2 pontos, que é um ponto, o ponto monetário, o segundo ponto é o ponto de tempo. Então, vamos destrinchar aí cada um desses pontos. No primeiro ponto, que é o monetário, a partir da nossa definição do que é renda extra, então é uma remuneração, ou seja, é um valor, a gente tem que aplicar neste primeiro ponto, para conseguir fazer renda extra com crochê, uma precificação. Sim, a gente fala de precificação, sei fazer, não sei fazer, como que é. Fora essa parte técnica, né, de como se faz a precificação, a renda extra, ela está ligada à precificação no seguinte sentido. Primeira
coisa, primeiro observação, primeira consciência que você tem que ter a partir da precificação. Você tem que definir o quanto você quer receber em troca do seu trabalho. Lembra que remuneração, renda extra é uma remuneração, né? Remuneração é uma recompensa, é uma retribuição em valor, né? Em troca do que você oferece. Então, é você que está oferecendo, então você tem que decidir quanto você quer receber. Então, é você que define o valor que você quer receber como renda extra. Lembra? Extra porque é no turno contrário à sua atividade principal. Não estou falando aqui de transição de rendas, que é outra coisa, isso pode ser assunto de uma outra live, mas renda extra é o que vem adicionado, é o que vem a mais à sua atividade principal. Então, no primeiro ponto que você tem que pensar aí sobre precificação, é você quem tem que definir quanto você quer de renda extra com o produto ou serviço que você vai oferecer. No nosso caso aqui, é com o crochê, tá? Então, generalizando assim, independente do seu nicho de crochê, se é home decor, se é amigurumi, se é bolsa ou se é vestuário, você tem que definir o quanto você quer a mais, ou seja, qual é esse plus que você quer a mais com esse trabalho crochê. Ok, então, para isso, como é você quem vai definir este valor de extra, uma coisa, primeiro item aí, primeira coisa a se pensar, você não tem que ter desespero para vender o seu produto. Então, não é aquele negócio, eu preciso vender. Não, você já tem a sua renda principal, então você vai pensar melhor em qual valor você vai vender o seu produto. A gente está falando de precificação. Então, sem desespero para vender esse produto que você está produzindo ou esse serviço que você está oferecendo, tá? Não precisa ter desespero. Outro ponto, você vai começar pequeno. Vou fazer esse produto ou um serviço que eu estou disponibilizando aí, você vai vender. No próximo momento eu vou fazer 2 produtos, no próximo momento vou fazer 4 produtos e assim você vai conseguindo formalizar ali, colocar a sua renda extra conforme o valor que você está definindo o valor que você está definindo para ganhar na sua precificação ali. Então, você definiu um valor, você vai ter que estudar ali um processo de venda. Então, o que engloba venda de qualquer produto, no nosso caso aqui de crochê? A precificação, né? O canal de venda que você vai utilizar para expor esse produto, para oferecer esse produto. E também para quem você vai oferecer esse produto, né? Quem vai comprar esse produto e quanto você vai cobrar por esse produto. Por isso que eu disse ali que não precisa de desespero. Você vai ter que pensar, estudar alguns itens para não ficar assim, eu preciso vender. Não, você não precisa vender, porque renda extra você vai fazendo com calma. Então você tem mais chances de sucesso porque você não tem a pressa de vender, você não precisa necessariamente ali daquele valor extra
que vai entrar no seu orçamento para não teria que ser assim, né? Você não dependeria desse valor extra que vai entrar para fazer o pagamento majoritário ali dos seus custos. Renda extra, a gente tem que pensar que ela tem que servir para a gente fazer alguma coisa além. Então, a renda extra é para a gente fazer o a mais. Então, pense sempre assim, senão você vai cair ali na condição de vender o seu trabalho na situação de desespero. Eu preciso vender. Isso acarreta desvalorização do seu produto ou do serviço que você está oferecendo, ok? Então, renda extra. O primeiro ponto a se pensar é a precificação. Coloque aí quanto você quer ganhar como renda extra. Então, primeiro ponto, preço, valor, quanto? Anota aí por mês, para ser adicionado na sua renda principal, quanto você quer ganhar. Põe ali no papel. Gente, tudo depende de cada realidade, é você. Então, quero ganhar X com crochê. Vamos supor lá, quero ganhar R$500 com crochê. É pouco para alguns, é muito para outros. Por isso que varia conforme aí a condição de cada um. Esse valor que você definir aí, você anota para conseguir depois colocar o segundo ponto sobre o que a gente precisa pensar em relação à renda extra. Então, renda extra, o primeiro ponto é o valor, precificação, e o segundo ponto, a gente vai falar sobre tempo. Então, olha, lembra lá, retomando a nossa definição de renda extra. É uma remuneração adicional, ou seja, um valor, né? Que a gente já falou que é esse precificação. Continuando na definição, é uma remuneração adicional que difere da atividade principal. Ou seja, no tempo que você tem disponível para se empenhar em fazer a renda extra, você vai ter que agora organizar esse tempo, tá? Então, mesma coisa com relação ao valor, a precificação. É você quem vai decidir quanto tempo, em que horas e como vai se dedicar à sua renda extra. Então, uma variável é o valor, é o preço, outra variável, que é o que nós vamos falar agora, é o tempo. Então, primeira coisa aí que a gente vai destrinchar desse segundo ponto aí do tempo, você vai ter que colocar algumas metas, planejar o seu tempo de trabalho da renda extra. Então, pensa lá, se você trabalha 8 horas por dia, ou seja, o que o mercado aí faz 44 horas semanais, qual tempo você vai se dedicar para renda extra? Quanto tempo você vai se dedicar para renda extra? Então, isso também é você quem vai decidir. E cada um tem a sua realidade. Então, você vai ter que organizar. Organizar colocando uma meta. Vou fazer 3 horas por dia. Vou trabalhar 2 horas por dia. Você quem define. Esse tempo que você vai se dedicar à renda extra, tá? Ele não pode atrapalhar a sua rotina do trabalho, ou seja, ele não pode afetar a sua renda principal, o seu desempenho da renda principal. Esse tempo dedicado à renda extra não pode atrapalhar ao tempo que você tem que dedicar ali, casa, filhos, você mesma, né? Então, esse tempo não pode atrapalhar a sua rotina
diária, por isso que tem que ser muito bem planejado. E esse tempo, ele não pode afetar aí o seu descanso, né? Então, realmente, a sua rotina diária, quando você for incluir ali um tempo dedicado à renda extra, você vai ter que planejar tudo isso, o seu tempo, do tempo que você tem, ou seja, das 24 horas que todo mundo tem, você trabalha quantas horas numa renda principal? X horas. Você tem que ter quanto tempo para se dedicar a casa, filhos, marido, sei lá, mãe, pai, enfim, ao cuidado ali da casa, do que você tem ali mesmo de rotina, né? E o tempo também com relação a descanso, porque a gente precisa descansar, senão a nossa renda extra, ela vai se tornar estafante, em vez de uma coisa para agregar valor, ela vai ali agregar um estresse. Nisso você vai acabar precisar gastando mais, sei lá, com remédios, com alguma outra coisa. Então, a renda extra, ela tem que ser incluída na sua rotina de tempo de uma forma bem planejada, bem colocada, tá? É possível fazer renda extra com crochê, a partir do momento que você planeja o tempo que você tem disponível para se dedicar à renda extra com o crochê. Tem que ser de uma forma organizada. E esse tempo, para você analisar assim, nossa, então eu teria que ter mais algumas horas no meu dia, ou seja, 25, 27 horas no meu dia. Não. O que você precisa? Você precisa trocar tempo que não agrega valor para você por tempo dedicado à renda extra, que é o que vai agregar valor, inclusive monetário. Pensa assim, se você faz o crochê como hobby, né, como uma atividade terapêutica, né, como uma ocupacional, alguma coisa assim, por que não ganhar dinheiro com esse hobby? Tenho lá minha renda principal, faço nas horas vagas, consigo conciliar ali o que eu faço nas horas vagas e vou ganhar dinheiro com isso. Ótimo, é super bem-vindo isso. Agora, se você tem uma rotina de um trabalho principal e quer incluir uma renda extra com o crochê, você vai ter que organizar o seu tempo. Uma das ferramentas é você trocando o tempo que não agrega valor por tempo dedicado à renda extra. Ai, Aline, qual que é o tempo que não me agrega valor? Se eu tô sempre correndo, eu tô sempre maluca fazendo ali acontecer tudo. Primeira coisa aí, para você fazer o tempo dedicado à renda extra agregar valor, é você enxergar que esse tempo, ele vai ser bom para você, tanto mentalmente quanto financeiramente, tá? Então, quer incluir o crochê como renda extra, você vai trocar atividades que não agregam valor. Por exemplo, fico lá na internet, a gente não vê e a gente acha que não é assim. Fico na internet rolando o feed ali 2 horas. Chego lá, tô sossegada na minha casa, chego, dou a janta, cuido da casa, da cozinha, tudo. Das 9, eu vou dormir umas 11, eu fico lá, rolando tela. Veja esse tempo. Eu gosto de pesquisar coisas interessantes na internet? Sim, é legal. Eu tô vendo coisas que não agregam? Troca esse tempo por um tempo que agrega valor. Então, é bacana você ficar rolando o feed na internet. É legal, eu também fico. Só que diminua esse tempo, minimize esse tempo aí e faça o seu tempo restante render.
Então, em vez de ficar ali 1h30, 2 horas, aí eu vou ficar meia hora hoje. Meia hora, as outras 1h30, pensa, coloca, faz o seu crochê, ou você até consegue fazer o seu crochê escutando uma live, assistindo uma série. Então, dependendo do que você for fazer, você consegue agregar no seu tempo que não tem valor uma atividade que tem valor, por exemplo, o crochê. Então, o tempo, 24 horas, é o que todo mundo tem. O que eu tô dizendo aqui que você tem que planejar o seu tempo é você fazer o seu tempo render. Agregue valor a esse seu tempo. E isso também é você quem vai colocar ali quanto tempo você vai se dedicar à sua renda extra. Lembrando que não tem que ser de forma desesperada para vender, nem estressante para fazer. É extra, você vai começar pequeno ali, né? A sua renda principal já está garantida, ok? Então, pense a renda extra mesmo como algo que vai ser adicionado. E com esse extra, você vai fazer algo extra do que você tem que fazer ali no seu orçamento, já com o salário, com a sua renda principal. Tá? Então, é esse o maior benefício. Se você usar dessa maneira o crochê, você consegue fazer renda extra com o crochê. Então, é possível fazer renda extra com o crochê. Então, vamos ali. Falamos de tempo, né? De valor, aliás, de precificação, né? Que é o valor que a gente quer como extra, e o tempo que a gente vai dedicar como extra. Essas duas variáveis aí, elas têm que se relacionar. E mais uma vez, cada pessoa tem a sua realidade. Então vamos lá. Tempo, você vai ter que ter uma relação ali de valor e tempo. Quanto você quer ganhar e quanto tempo você vai dispensar para sua renda extra. Dispensar assim, se dedicar à sua renda extra. Então, é essa relação agora que você tem que ver. Ah, então tá. Como que eu faço isso? Tá? Mais uma vez, cada um tem a sua realidade, mas você pode ter como base. Se você está começando, não sabe nem para onde partir ali nessa relação tempo e valor, começa aí pensando num salário mínimo, que é a base do trabalhador, tá? Já que você vai trabalhar para ter renda extra, a base do trabalhador é um salário mínimo. O salário mínimo, a pessoa precisa trabalhar quantas horas por mês para receber aquele valor? Ela precisa trabalhar X horas em troca daquele valor. Então, cada hora, a gente fazendo a conta na situação atual aí, né? Ano de 2024, Brasil, salário mínimo 1.412. Horas trabalhadas, ano 2024, para esse valor de salário mínimo, 44 horas semanais. Se a gente fizer essa relação valor e tempo, qual é o valor da hora de um trabalhador que recebe um salário mínimo? Então, esse trabalhador, ele recebe aí, em média, né, mais ou menos ali, entre R$6 por hora. Você, na sua realidade de trabalho, né, de valor que você quer, de clientes que você tem aí em potencial, de contato que você tem com redes sociais. Então, são algumas outras variáveis que você tem que avaliar, que você vai colocar o valor da sua hora. Se um trabalhador no ano agora de 2024 recebe em média R$7 por hora, quanto você quer receber pelo seu crochê como renda extra,
como adicional à sua renda principal, que será feito num tempo contrário ao seu turno principal de trabalho. Quanto você quer receber por essas horas que você se dedicar? Então, você vai definir isso aí. Ah, eu vou colocar lá, mesma coisa que um salário mínimo, R$7 por hora. Ok, você já definiu ali uma base, né? Para relação ali, valor e tempo da sua renda extra. É muito? Para alguns é muito. É pouco? Para outros é pouco. Então, é você que vai ter que analisar, tá? E definir essa relação aí das duas variáveis, valor e tempo. Então, assim, a renda extra, ela depende, né? E ela vai dar bom ou não vai dar tão bom assim, conforme a sua dedicação. Então, já partindo aqui, ó, para uns finalmente, falamos aí o que tínhamos que falar ali. Como você vai conseguir, então, fazer renda extra ser possível com o crochê? Você vai ter que se dedicar. Ah, eu faço bem crochê, eu já sou uma crocheteira ali de nível avançado, alguma coisa assim, vamos supor. Mesmo assim, você vai ter que se dedicar, né? E pense nessa dedicação no seguinte sentido. Se você for vender peças mais elaboradas, as peças mais elaboradas, elas demandam mais tempo de produção. Tanto faz se você é uma crocheteira iniciante, intermediária ou avançada. É lógico que uma crocheteira avançada com relação a uma crocheteira iniciante vai fazer em menos tempo uma peça elaborada. Mas com relação a isso, peças mais elaboradas demandam mais tempo, então você tem que entender que peças elaboradas valem mais. Você consegue trocar essa peça mais elaborada por um valor maior. Então, eu tenho a habilidade ali de fazer peças mais elaboradas, mais requintadas, né? Ou seja, se você não se desesperar, você vai conseguir agregar um valor maior a essa peça. Mas também vai demorar um pouquinho mais de tempo para produzir essa peça. Por isso que é importante você ter noção ali da relação ali, valor, né, preço e tempo, horas dispensadas aí do trabalho. Então, valor e tempo, essa relação tem que já estar definida para você. E isso tudo você vai anotar, você vai ter ali um planejamento mesmo da sua renda extra. Vou definir a minha hora da renda extra de R$10. Realidade de cada um ali, eu estou supondo um valor, só para arredondando para facilitar contas aí. Se você for trabalhar 50 horas por mês, ou seja, por semana ali, você vai trabalhar 50 horas, você vai trabalhar umas 10, 12 horas por semana, ou seja, 2 horas por dia, tá? Mais ou menos. Então, eu chego do meu serviço, em torno de 9 horas eu já tô livre, né? Dei conta de tudo, já descansei, já me alimentei, já cuidei da casa, do restante, das 9 às 11 eu vou dar uma crochetadinha. Se você fizer 2 horinhas por dia ali, nem precisa ser aos domingos, né? Então, você vai ter em média ali umas 50 horas trabalhadas por mês. Se você cobrar R$10 a sua hora trabalhada, né? Você vai ter em média ali R$500. Mas nessas 50 horas mensais que você tem de dedicação à renda extra, ao crochê, quanto você consegue produzir?
O que você consegue produzir? Uma peça mais elaborada, uma peça mais elaborada ou algumas peças mais simples? Então, primeira coisa, relação, tempo, né, e valor. Você vai ter que definir isso daí na sua vida. Qual o valor da sua hora, da renda extra? Y. Quanto tempo você vai se dedicar a fazer, ao tempo se dedicar à renda extra? A X horas, Z horas. Então, vou ganhar por Z horas, Y valor, certo? Aí é que você vai definir se você vai fazer peças mais elaboradas que valem mais ou peças mais simples que demandam menos tempo, por isso elas podem ser ter um valor agregado um pouco menor, tá? Mas tudo depende da região que você tá, do seu nicho, né? De quem é o seu cliente também, de como você lida com uma rede social ali para divulgar o seu produto, né? Então, esses outros fatores, tudo isso que não é pouca coisa, né? Parece simples, mas não é. Mas a partir do momento que você vai tendo contato com esses fatores aí, você vai melhorando, com certeza. E como você vai melhorando? Estudando, fazendo, colocando ali realmente a mão na massa. E tudo isso você tem que ter consciência de que você vai ter que sempre aprender algo. Ou sobre como precificar sua peça, né, com valor melhor, né? Então, comece também pequeno, faça devagar, sem desespero, porque é extra. O que vier a mais é lucro. Então, quando você não tem o desespero para vender aquele produto, porque na sua consciência já está que é um extra, vai vir a mais, você consegue agregar valor, tanto de tempo como monetário. Você vai usar melhor o seu tempo ali para desempenhar uma peça melhor, né? E essa peça melhor, consequentemente, vai ser uma peça mais valiosa, né? Você vai poder cobrar mais aí por essa peça. A retribuição é maior do seu cliente por uma peça melhor confeccionada, por um serviço melhor prestado. Coloque aí como produto ou serviço também, quem não é do nicho do crochê, né? Mas para nós, especificamente aqui do crochê, você vai ter que entender de precificação, e isso você vai fazendo de maneira consciente, estudando, mas testando algumas ferramentas. Na internet eu consigo vender melhor, na porta aqui de casa eu não vendo melhor, mas eu vendo mais, né? Então depende aí também de algumas ferramentas. O seu tempo, né? Já consigo, por exemplo, para você ganhar tempo, né? Para você melhorar ali o seu tempo. Eu vou combinar ali com o parceiro aqui. Arruma a cozinha da janta, né? Uma opção, arruma a cozinha da janta que eu vou me dedicar aqui ao crochê para a gente fazer renda extra junto, né? Ou com os filhos, uma outra opção. Gente, cada um arruma o seu material hoje à noite para amanhã, né? A gente acordar um pouquinho mais sossegado, eu não precisar ficar cansada ali, tendo que pensar no lanche, no material, no uniforme, em tudo ali. Então, vai delegando algumas tarefas, também é uma opção para você ter mais tempo para se dedicar à renda extra. É legal isso, porque daí todo mundo, a família inteira, caso você tenha aí família, se empenha em que essa renda extra seja alcançada, seja possível também. E isso é legal, isso é bacana, tá? Caso, eu tô sozinha aí, beleza, delegue tarefas ali que você não precisa fazer. Por exemplo, preciso lavar o carro no final de semana? Não, já que você consegue, tenta fazer o valor, com essa renda extra, pagar o valor ali para você não
lavar o carro, por exemplo, ó, toda semana, a cada 15 dias. E esse tempo que você fica ali, você se dedica à renda extra, tá? Então, sobre preço, você vai ter que estudar um pouquinho. Sobre organização de tempo, você vai ter que dispensar um tempo para organizar ali uma agenda para você conseguir fazer essa renda extra. Sobre a técnica, no nosso caso aqui do crochê, você vai ter que melhorar técnicas de crochê ali para conseguir deixar mais rápido o processo de produção ou deixar melhor o processo de produção para você agregar valor ali no seu produto, certo? Então, fazer renda extra com crochê é possível. Deu para entender? Conseguiram enxergar que é possível fazer renda extra com crochê? Comenta aqui, eu quero fazer, ou eu já faço renda extra com crochê. Quem já faz, deixa aqui nos comentários pra gente. Renda extra pra mim é bacana, consigo legal, né? Já consigo até transicionar para minha atividade principal. Mas a renda extra a gente tem que entender que é um valor adicional com um tempo, né, diferente ali, um tempo contrário, num turno contrário ao que a gente exerce a renda principal, né, o nosso trabalho ali de renda principal. Então, o que for extra é bem-vindo. É lucro, como tudo que for extra é lucro, mas não faça esse extra ser desvalorizado só porque, tá vindo a mais mesmo. É aí que você tem condição de valorizar o seu trabalho, ok? Gente, esse foi o nosso papo de crochê de hoje. Renda extra com crochê é possível. Comenta aqui se fez sentido para você esse nosso bate-papo, né? Eu já faço, quero fazer. Se você já faz, vai mudar alguma coisa esse nosso bate-papo aí, essa nossa conversa hoje sobre esse tema? Sim, não, coloca aqui nos comentários, tá? A gente adora saber o que vocês estão fazendo aí com as lives, com os conteúdos que a gente traz aqui para vocês, certo? Então, quero ver o pessoal do YouTube também, comenta pra gente, faz renda extra, quer fazer renda extra, né? Conta aqui pra gente. Já curte esse nosso vídeo, compartilha com aquela pessoa lá que você sabe que faz crochê, que vai ser interessante saber um pouquinho sobre esse assunto, sobre renda extra com crochê ser possível. Compartilha esse conteúdo, né? É importante aqui pro algoritmo entender que a gente está trazendo conteúdo para vocês aqui, tá? Muito obrigado pela presença de todos. Um bom final de domingo, restinho de domingo aí. Um excelente início de semana para todos aí. Até o nosso próximo encontro, nosso papo de crochê todo domingo ao meio-dia. Beijo, gente. Tchau, tchau.